Falar um pouco sobre as estratégias de tratamento, eu vou ter que trazer alguns conceitos básicos, né, que até o Alan já introduziu um pouco, a Márcia já introduziu, mas que eu acho que a gente precisar um pouco mais desses conceitos vai ser importante até mesmo para a compreensão do que ainda vem ao longo do dia. O primeiro conceito que eu queria trabalhar é o conceito de feudo, que ambos tocaram nesse assunto. Cada cadeia muscular, ela tem um local no corpo específico, aonde ela precisa ter a sua marca útil. O que é isso? Essa cadeia, o próximo, por favor, Anjan. Essa cadeia, ela precisa atuar de sorte que seja impressa naquela região uma marca, uma atitude que é fundamental para o equilíbrio biomecânico global, para a organização do homem em pé. Por exemplo, como o Alan descreveu, a marca útil, o feudo da cadeia AL é na cintura escapular, no membro superior, em que o músculo grande dorsal desce a cintura escapular, faz essa relação da cintura escapular, ancora a cintura escapular na cintura pélvica. Essa marca, ela é útil, ela é fundamental, ela é mais do que útil. Ela é fundamental para todo o equilíbrio dessa mecânica bípede. No seu último livro, Felipe Campos, ele fala, inclusive, que ele já considera que existem subfeudos, né, que além desse feudo principal existem também subfeudos, porque na verdade em todo o nosso corpo, se a gente estiver num grande equilíbrio, em todo o nosso corpo as cadeias precisam imprimir marcas úteis diversas. Então a gente tem que levar em consideração que o tibial posterior, por exemplo, também de AL, ele tem uma responsabilidade na manutenção do arco transverso. É uma marca no arco transverso do pé, né? Não, do arco longitudinal. Desculpe, do arco longitudinal do pé. É uma marca útil também de AL. O feudo seria aquele local onde esse equilíbrio é absolutamente primordial para a organização global. Atrelado ao conceito de marca útil, a gente vai ter o conceito de marca desorganizante. Que é justamente quando uma cadeia, quando não está em equilíbrio, quando está em excesso, ou quando está em carência, ou quando está competindo com outra, ou quando está escalando tensões com outra, elas vão imprimir marcas que não são úteis, ao contrário, que vão perturbar essa organização do corpo. Por exemplo, o feudo da cadeia AM, como a Alan também comentou, está através do músculo reto do abdômen, ocorre a verticalização do externo. E assim, D8 pode ser preservada como ponto máximo da cifose dorsal. Esse é o feudo de AM. Mas se a AM está em carência e esse reto abdominal não age no sentido dessa preservação de D8 da cifose, você tem, ao contrário, um excesso na cadeia PM que horizontaliza o sacro e retifica a coluna, D8 não consegue mais se manter no ápice da cifose. Esse ápice da cifose ele vai subir. Isso é uma marca desorganizante da cadeia PM, que é provocada, em última análise, por uma carência na cadeia AM. Um outro conceito importante que é preciso desenvolver é o conceito de residência. Esse conceito ele tem uma relação mais íntima com as questões psicocorporais, com as questões psicocomportamentais no método GDS. Como Alan já comentou, cada cadeia ela tem uma ressonância, ela tem uma relação com aspectos psicocomportamentais. Cada atitude postural descrita no método GDS, ela tem toda uma descrição de aspectos psicocomportamentais. A residência seria um local específico no corpo, onde essas questões psicocomportamentais
ligadas a uma determinada cadeia se materializa. Por exemplo, a residência da cadeia PL, que é a cadeia da extroversão, está nos membros superiores, porque é com os membros superiores que o PL entra em relação com o mundo, entra em relação com os outros, manifesta a sua extroversão. A residência de AM está na bacia, por exemplo. A bacia é a base, é o pedestal, como ele falou, é a raiz. A cadeia AM, ela tem uma ressonância no plano psicocomportamental com raiz, com solidez, com uma certa imobilidade. A bacia é o local onde se desenvolve o feto, onde a mãe gera um bebê. E toda essa simbologia, ela está ligada à simbologia da cadeia M. A residência, ela tem uma ressonância. A residência tem uma ressonância maior com os aspectos simbólicos, mas é uma materialização desses aspectos simbólicos no corpo. Finalmente, eu vou falar do conceito dessas relações de controle e complementaridade entre as cadeias. Para que haja um equilíbrio entre as cadeias, porque todos nós temos todas as cadeias, né? Todos nós temos todos os músculos, então todos nós temos todas as cadeias. É preciso que essas cadeias estejam em harmonia. Dependendo da nossa tipologia de base, dos nossos potenciais, a gente vai ter uma dominância maior de uma ou de outra, de uma atitude ou de outra, mas para que a gente consiga transitar por todas essas dinâmicas, é necessário que ocorra esse controle complementaridade. E cada cadeia, então, vai ser responsável por controlar uma outra cadeia. E de que maneira vai se dar esse controle? De maneira geral, uma cadeia no seu feudo controla outra cadeia na sua residência. Por quê? Porque a mola propulsora, que inicia a adoção de uma atitude postural, é a motivação. É o que a gente chama em GDS de pulsão psicocomportamental. É uma motivação, seja no sentido de um ideal, de uma questão mental, de uma verdade essencial, da busca, né, de uma verdade essencial. Isso é uma motivação. A vontade de conquistar o mundo, de agir, de realizar coisas, é uma motivação. A vontade de permanecer mais em contato consigo mesmo, de cuidar da casa, de cuidar do corpo, isso são motivações AM. E a partir, então, dessa motivação que se passa num plano psicocomportamental, a gente adota uma determinada atitude postural. E para que essa atitude postural não entre num excesso que desorganiza o corpo, é preciso que as marcas úteis sejam impressas. E é por isso, então, que cada cadeia no seu feudo precisa imprimir a sua marca para impedir que outra cadeia parta para excesso. A partir desses conceitos, então, a gente pode trabalhar em cima das estratégias de tratamento que caracterizam o método GDS. Nós temos aqui as cadeias musculares, né? Essas siglas, acho que todo mundo já está familiarizado agora com elas. Como a gente do feudo de AL é na cintura escapular, o grande dorsal, mantendo o ombro em posição baixa. Como eu falei ainda há pouco também, a residência de PL é justamente no membros superiores que querem entrar em relação com o mundo. Por isso, então, AL no seu feudo controla PL na sua residência. PL tem feudo na articulação coxofemoral, no quadril. PL mantém uma boa rotação externa dos fêmures e um bom afastamento entre os isquios. A AM, que tem residência na bacia, tende a aproximar os isquios através do períneo. A AM, que tem feudo no tórax com a verticalização do externo, manutenção do pivô D8, vai controlar PM, que tem residência no
porque é o tórax que parte para frente, como Alain mostrou, para tentar conquistar o mundo. É no tórax que a gente coloca a medalha, o crachá de presidente, as condecorações militares. Tem toda uma simbologia de PM com o tórax. PM, que tem feudo. Bom, com PA, a coisa acontece de uma maneira um pouco, não é tão específico, porque aqui a gente está vendo muito fácil, né? O feudo de um é na residência do outro. PA, como ela tem feudo na cabeça, feudo no pescoço, residência na cabeça, ela vai trabalhar de uma maneira mais no sentido da complementaridade com as duas cadeias com as quais ela se relaciona. PM, que tem feudo nos membros inferiores, onde a água precisa escorrer para gerar um ponto fixo embaixo, é a cadeia que verticaliza, que coloca o homem em pé, que faz a gente deixar de ser quadrúpede. Verticaliza a tíbia, verticaliza o fêmur, verticaliza o quadril. PA vai trabalhar com PM, como a Alain mostrou muito bem aqui, um ponto fixo em cima, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Elas vão se equilibrar nessa relação entre céu e terra. E da mesma maneira, a L, que com o seu ponto fixo embaixo, a sua tendência à rotação interna, teria tendência para o corpo, vai encontrar em PA também uma relação complementar de manutenção desse eixo para cima. E aí, a forma que aparece é a forma de uma estrela. Por isso a gente chama essa estratégia de estratégia estrela. Alexandre? Obrigada. É a estratégia da estrela. É uma estratégia de reprogramação neuromuscular, porque tudo isso acontece na estática. A gente está falando do equilíbrio do homem em pé. A gente está falando de uma organização biomecânica para a estática. E aí, a gente vai tendo em mente todos esses conceitos, a gente vai poder trabalhar em cima do nosso paciente, vendo, ou do nosso aluno, ou, né, dependendo da área onde a gente trabalha, aonde que está faltando uma marca útil, que deveria estar ali e não está, aonde que tem um excesso, aonde há marcas desorganizantes, que cadeia ou cadeias imprime maior número de marcas desorganizantes, que cadeia ou cadeias imprime o menor número de marcas úteis. E tudo isso vai contribuir para que a gente possa fazer nossas escolhas. Da estratégia da estrela, a gente vai poder derivar, então, uma outra estratégia. Por quê? A gente vê que sempre cada cadeia, ela controla uma e ela é controlada por outra. Então, no final das contas, qualquer desequilíbrio vai um desequilíbrio na estrela como um todo. Porém, a gente já sabe que tem uma relação mais direta sempre entre três cadeias. Então, a gente pode tentar identificar num paciente, de repente, uma cadeia que está mais crítica, com mais marcas desorganizantes, com mais rigidez nos testes de atividade articular, e aí a gente escolhe essa cadeia como cadeia causal, e da estratégia da estrela a gente deriva a estratégia dos triângulos. A gente pode começar o trabalho a partir da cadeia escolhida em relação à cadeia que a controla e que é controlada por ela. Assim a gente vai ter um triângulo AL, que tem a ponta AL e se relaciona com PL e PAP. Um triângulo que tem a ponta PL, que se relaciona com a M e a L. Todo o nosso trabalho vai ser nessa dinâmica em restaurar essa harmonia entre essas cadeias. Um triângulo ponta AM, perdão, era um triângulo ponta que se relaciona com AM e PA. Um triângulo ponta PA, que vai se relacionar com PM e AL. E, finalmente, nada, porque eram só esses triângulos mesmo.
evidente que no momento em que você trabalha no triângulo para começar, no final das contas você vai ter que reequilibrar a estrela na sua globalidade. É por isso que, se você ficou na dúvida, ai meu Deus, mas tem mais marca AL ou tem mais marca PL? Qual será a ponta do meu triângulo? Tudo bem, se você vai fazer uma escolha, porque quando a gente está tratando alguém, a gente está sempre fazendo escolhas. Então você pode fazer uma escolha de um triângulo e a partir desse triângulo você ir percorrendo todos os triângulos no seu tratamento. A outra estratégia que eu gostaria de comentar, na verdade foi muito bem comentada já pela Márcia, e é uma estratégia que a gente vai ver muito ainda ao longo do dia de hoje. Porque Madame Stroeve, em suas pesquisas, ela percebeu que quando a gente trabalha, quando a gente alonga determinada cadeia muscular, a tensão é transmitida em direção a uma outra cadeia. E a partir daí a gente vai derivar uma outra estratégia de tratamento, tendo em mente essas passagens de tensão. Então, eu acho que eu comecei por PL, A tensão da cadeia PL passa em direção à cadeia AL. E é muito importante lembrar que o mediador dessas passagens de tensão é o segundo fogo, né? É a cadeia AP, porque AP é a estrutura do movimento, da dinâmica. É AP que dá movimento. Sem AP, a gente fica fixo. A gente fica fixo e a tensão fica fixa. O corpo se enrijece. Então, é a P que permite que você consiga fazer o corpo se mover e fazer a tensão de PL para L, de AL para AM, de AM para PA, de PA para PM e de PM, finalmente, de volta a PL. E esse desenho que se configura, que é o símbolo da lemniscata, que a gente usa tanto no método GDS, lemniscata. Se a gente olhar, ele é o símbolo matemático do infinito. Esse símbolo, ele fala da passagem contínua, do movimento contínuo, da passagem de tensão ininterrupta, que é o ideal para que a gente tenha um bom equilíbrio, não para que a gente tenha a postura ideal, porque isso não existe, para que a gente tenha uma harmonia, um equilíbrio. E se as estratégias anteriores falavam de um equilíbrio na estática, tudo bem, a gente adquiriu um equilíbrio na estática. E aí, para a gente se mover, para a gente agir, para a gente ir para a dinâmica, a gente vai usar a lemniscata, porque a gente vai conseguir preservar todo esse equilíbrio no movimento. Existem muitas estratégias de tratamento do método GDS. Não existem estratégias só da biomecânica ou só do psicocomportamental, porque no método GDS essas questões estão sempre interligadas. Eu fiz uma escolha de 3 estratégias. Na verdade, os triângulos derivam da estratégia da estrela e a estratégia da lemniscata, até como uma forma também de ajudar a compreensão do que vem aí pela frente. Eu não falei aqui de como tratar, né? Que exercícios, que alongamentos, porque cada profissional, seja ele educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, ou mesmo dentro da fisioterapia, a gente tem um leque de técnicas, de possibilidades, de exercícios, alongamentos isométricos e traços reflexos, e uma infinidade. Cada profissional aqui tem a sua bagagem. E cada profissional aqui, na sua profissional, vai poder lançar a mão dessa bagagem dentro. Se esse profissional se propõe a praticar o método GDS, ele vai lançar a mão da sua bagagem pessoal dentro de um raciocínio GDS. O que eu quis trazer aqui foi justamente esse raciocínio, essa maneira de pensar a organização do corpo. E como a gente vai aplicar isso no nosso paciente, vai depender de cada um de nós. Eu acho que é importante a gente lembrar sempre de uma frase de Madame Godelie-Stroeve, que diz que não existem técnicas boas ou más. Todas as técnicas são boas quando adaptadas ao
E todas as técnicas são más quando é o paciente que tem que se adaptar a elas. Muito obrigada.